Bom dia, meninas lindas. Hoje é um dia muito especial e eu já quero deixar o meu abraço para todas as mamães, aquelas mamães que tiveram seus filhos, mas no seu ventre, não é? Geraram, mas tem aquelas também que geraram no coração, não é? Filhos do coração. Você que é mãe avó, você que é mãe tia, não é? Você que é mãe espiritual, porque muitas vezes nós geramos filhos espirituais para a glória do nome do Senhor, não é? Então, a todas vocês, eu deixo assim o meu abraço, viu, queridas? Em nome de Jesus, recebe aí. E para você que tem a sua mamãe ainda, também dê meu abraço à sua mãezinha. Amém? Queridas, hoje nós vamos entrar na segunda aula falando ainda sobre família, não é? Então, a segunda aula tem como título A Missão da Família no Propósito de Deus. Esse é o título. Então, meninas, será que na sua família tem alguém ainda que não conhece Jesus? Na minha tem. Precisamos nos preocupar com isso, sabe, meninas? Falar desse Deus maravilhoso para os nossos queridos e queridas. Nós não podemos deixar passar batido sem nos importarmos com isso. Às vezes nós nos acomodamos, falamos para os de fora e para os de dentro, que é a nossa família. A gente não fala, porque já falei, não quer saber, não me dá atenção, diz que não quer saber disso agora, e aí você vai deixando de lado, né? Principalmente quando se trata de jovens, não é? Mas nós não podemos nos deixar abater por essas falas, sabe? Porque assim, nós sabemos que muitos são os desafios que se levantam contra a nossa família. O inimigo da nossa alma não se cansa de manipular armas contra a nossa família. Então, por isso, nós precisamos ser também incansáveis em buscar a Deus. Sabe, meninas? Porque as armas que o inimigo vem contra nós não são fáceis, porque eles enchem os olhos principalmente para aqueles que têm adolescentes, aqueles que têm jovens em casa. O inimigo ele coloca situações prazerosas para poder ludibriar, não é? O olhar dos nossos filhos, sabe? Ludibriar a atenção dele, tirar o foco da presença da família, do pai, da mãe, para valorizar então outras coisas. Então nós precisamos ser incansáveis no tocante a buscar pelo nosso Deus, para que o Senhor nos dê também armas contra o inimigo. Amém? Então não se canse de lutar pelos seus, sejam filhos, netos, sobrinhos, não importa. Principalmente aqueles que vivem dentro da sua casa. Não que a gente não tenha que nos preocupar com a nossa parentela. Nós precisamos nos preocupar também com a nossa parentela, apresentá-los, não é, ao Senhor. Nossos primos, tios, não é? É a nossa parentela, que não são salvos, a gente também precisa apresentar a Deus, não é verdade? Então, vamos lá. A família e a missão no propósito. Queridas, a família, ela é chamada a participar da missão de anunciar o Evangelho, levando a palavra de Deus, praticando o amor em todas as áreas da vida.
Por isso, a afirmativa que família é um projeto de Deus, porque é mesmo. Sabe por quê? Desde a fundação do mundo, a família é a base de todas as coisas. Você vê que a partir da família, o que Deus criou o homem, criou a mulher, e o que ele fala para o homem e para a mulher? O Senhor abençoou e dizendo o quê? Sejam férteis e multipliquem-se. O que era essa multiplicação? Tenham filhos, não é? Tenham filhos, porque esses filhos vão gerar outras famílias e assim vai crescendo o quê? Os filhos de Deus nesta terra. Então o Senhor projetou o homem para a glória do nome dele. Amém? E aí, o que acontece? O inimigo, sabendo disso, ele se levanta para destruir esse projeto de Deus. Se a gente olhar lá atrás, no Antigo Testamento, nós vamos lembrar, eu sei que você vai lembrar, de que teve um rei que, vendo o crescimento do povo de Deus, ele manda que as parteiras, quando nascerem meninos, que elas venham matá-los. Para quê? Para que o povo de Deus não cresça, não é? Então, o inimigo, desde que o mundo é mundo, ele tenta acabar, destruir com esse projeto de Deus, que é a família. Por isso, eu e você precisamos ser incansáveis em estar orando, buscando o Senhor pela nossa família, em nome de Jesus, certo? Então, Deus sempre quis que houvesse um crescimento quantitativo, ou seja, quantidade, multiplicação, quantidade de pessoas, né? Para que essas famílias, uma vez multiplicadas, elas também proclamassem o Evangelho. O propósito era esse: se multipliquem, porque eu quero que em todo o universo ouçam quem eu sou, ouçam a voz de Deus, a palavra de Deus. Amém? O propósito da família diante de Deus é exatamente esse: proclamar o Evangelho da salvação. Amém? Então vamos lá. Nós temos aqui 4 tópicos para falar sobre esse título: a missão da família no propósito de Deus. O primeiro, nós já falamos, a missão. Segundo, educação e discernimento. A família tem um papel importante na criação dos filhos, ou seja, pai e mãe têm um papel peculiar, importantíssimo na criação dos seus filhos. Nós, pai e mãe, devemos preparar os nossos filhos, educá-los para que eles cresçam e desejem participar da missão. Que missão? Proclamar o Evangelho. Amém? Então, eu preciso criar os meus filhos, você precisa criar os seus filhos dentro da palavra do Senhor, levando o conhecimento da palavra do Senhor. Ok? Então, nós devemos ensinar tudo o que sabemos sobre Deus, sobre a Bíblia, não é? E sobre a missão de proclamar o Evangelho. 2 Timóteo 3,16 diz assim, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a instrução na justiça. Então, a palavra do Senhor, ela vai nos ensinar, não é? Como
educar os nossos filhos, porque essa palavra, ela é inspirada por Deus para fazer a correção quando se faz necessário, para instruir também quando necessário. Então, na palavra, nós encontramos todos os subsídios que nós precisamos para educar os nossos filhos, certo? Terceiro. Desculpa, mas a garganta vai chegando essa hora, eu já falei muito hoje. Comunhão e apoio. É o terceiro tópico. A família deve ser um lugar de comunhão, apoio e encorajamento, onde cada membro é amado e valorizado por Deus e pelos outros. Veja bem, na nossa família, não pode existir disputa, não pode existir inveja, ciúme, não. Família é lugar de comunhão, é lugar onde eu apoio os meus e eles me apoiam. Você apoia os seus e eles apoiam vocês. Então é um lugar em que a gente encontra encorajamento, ou seja, estou passando por uma aflição, mas o meu pai, a minha mãe vai me encorajar, vai estar comigo, vai estar ali do meu lado, me incentivando, orando por mim, para que eu saia da crise, do problema, do desafio, da demanda que eu esteja passando, e assim vice-versa. Então, família é lugar de amor, sabe? É lugar em que eu posso contar com os membros da família, não é? Eu posso contar com meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com meu pai. Quantos membros da família existirem, nós precisamos ser coesos, caminhar em unidade, ok? Então, em Hebreus 10, 25, Paulo vai escrever aos Hebreus o seguinte, ele vai fazer uma recomendação à família espiritual. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Então, neste caso, ele está falando da família espiritual, a igreja em si, né? Eu preciso, dentro da minha igreja, ser instrumento nas mãos do Senhor para encorajar os meus irmãos e irmãs que estejam necessitando, ou seja, como eu vou encorajar o meu irmão e a minha irmã que está passando por uma necessidade? Liberando a palavra, fazendo oração. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Então eu vou orar com meu irmão, eu vou liberar uma palavra profética para a vida do meu irmão ou da minha irmã, em nome de Jesus. Igreja é isso, é unidade. Amém? Quarto tópico é modelo de vida cristã. A família deve ser um modelo de vida cristã, ou vivendo a fé de forma prática e transformando o mundo ao seu redor. Efésios 6, de 1 a 4, diz assim, vou ler. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aleluia. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Veja como a palavra é rica em nos ajudar, em nos aconselhar. Então, queridos, vamos seguir aquilo que o Senhor nos tem
chamado a fazer. Proclamar o Evangelho, mas não esquecendo que o nosso primeiro ministério é a família. É na família que eu preciso divulgar esse Evangelho da salvação. Amém? Eu preciso levar para os meus aquilo que eu já provei, que é caminhar na presença desse Deus maravilhoso. Que nesse dia, nessa manhã, queridas, vocês possam entender como é importante nós estarmos ligadas, alinhadas com a palavra do Senhor, para a edificação não só da nossa própria vida, mas também da nossa família, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Nós estamos seguindo aqui o cronograma que nós recebemos, um planejamento de aula, não é? E eu não posso ultrapassar aquilo que me foi determinado, ok? Então, um beijo grande no seu coração. Deus te abençoe, que você tenha um domingo maravilhoso, comemorando esse dia tão lindo, não é? Para essa personagem tão especial na vida familiar, que é a mãe, né? Então, que você curta esse dia e que você se apresente ao Senhor, pedindo a Ele que Ele te ensine a caminhar todos os dias na presença dEle, instruindo toda a sua família segundo a orientação da palavra do Senhor. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz. Até domingo que vem. Recebe, meu abração. Em nome de Jesus. Tchau, queridas.